Fala aí pessoal, beleza? Bora aí para mais uma aula. Hoje a gente vai falar dos clubes de investimento, tá? É mais um instrumento aí de renda variável que você pode utilizar para investir. A definição dele é bem semelhante à definição dos fundos de investimentos convencionais, tá? É uma comunhão de recursos de pessoas físicas de no mínimo 3 e no máximo 50 participantes para aplicação em títulos e valores imobiliários. É, portanto, um instrumento de investimento coletivo no mercado de capitais, porém mais restritos que um fundo de investimento comum. Tá? Clube de investimento ele é bem semelhante porque será você com mais alguns cotistas ali aplicando o valor do clube em determinados ativos, tá? E ele tem algumas diferenças bastante importantes com relação aos fundos de investimentos convencionais, tá? Algumas características dele. Deve possuir no mínimo 3 e no máximo 50 cotistas. Essa já é uma diferença bastante importante com relação aos fundos de investimentos convencionais, porque ele tem uma limitação, ó. No máximo 50 pessoas, não pode ter mais que 50 pessoas nesse clube de investimento. Nenhum cotista pode ter mais de 40% do total de cotas do clube. Então, tem uma limitação aí de participação no clube de investimentos, tá? Nenhum cotista pode ter mais de 40% do volume total de cotas do fundo, do clube. Precisa ter no mínimo precisa ter no mínimo 67% do patrimônio líquido investido em ativos de renda variável ou com exposição ao risco do mercado de ações. Isso daqui ele é bastante semelhante não, é igual ao requisito que o fundo de ações tem, tá? Então ele precisa, tal como o fundo de ações, ter no mínimo 67% do patrimônio líquido investido em ações. A gestão da carteira do clube pode ser realizada por um ou mais cotistas, eleitos pela Assembleia Geral. Isso daqui é uma diferença importante também, porque o fundo de investimento ele não pode ter um cotista como gestor, tem que ser um gestor profissional, tá? Mas o clube de investimento ele te permite que um cotista do fundo seja ali o gestor da carteira do clube, tá? O clube deve ser administrado por sociedade corretora, sociedade distribuidora, banco de investimento ou banco múltiplo com carteira de investimentos, tá? Isso daqui é igual quando a gente fala também de fundo de investimento. E ele não possui come cotas, beleza? A gente vai seguir aqui para tributação. Como que ocorre a tributação desse fundo? Alíquota de 15%, tá? E o pagamento do imposto é devido quando há o resgate das cotas, tá? Então, quando você resgata suas cotas com um ganho na alienação, né? Comprei as minhas cotas por um valor, vendi por outro valor, tendo lucro, eu devo imposto e vou pagar 15% sobre o meu lucro. Beleza? E a gente vai ver algumas diferenças fundamentais entre os fundos de investimentos, mais especificamente de ações, e os clubes de investimentos. Quais as diferenças fundamentais que esses dois vão apresentar, tá? Clube de investimento não precisa de gestão profissional. Fundo de ações precisa. Então, essa é uma das diferenças fundamentais. Por quê? Porque no clube de investimentos, os cotistas eles têm mais participação na decisão de quais ativos irão compor a carteira do clube do que quando você investe num fundo de ações. Fundo de ações, a gestão é profissional. Então, quem decide quais ativos entram na carteira do fundo é o gestor. O cotista ele não tem participação nenhuma nessa decisão. Já no clube de investimento, você pode ter participação. Você pode fazer uma assembleia ali, reunir com os outros cotistas, porque são poucos, são 50 no máximo. Então, juntos eles podem decidir quais ações comprar, quais ações vender. Então, você tem uma participação mais ativa nos clubes de investimentos, tá? E não precisa de gestor profissional. Então, um cotista mesmo pode ser eleito ali pela assembleia para gerir a carteira do clube. Proporciona mais poder de decisão, justamente por isso, tá? O cotista não tem participação na escolha dos ativos, quando a gente fala de fundo de ações. Clube de investimento geralmente é composto por pessoas que se conhecem e que montam a estratégia juntos, que nem eu falei. Eles podem, na assembleia ali, como são poucos e geralmente eles se conhecem, eles podem juntos conversar e decidir sobre quais ativos vender e quais ativos comprar, tá? No fundo de ações,
os investidores sequer se conhecem, tá? No clube de investimentos, você não tem come cotas, assim também como no fundo de ações você não tem come cotas, tá? Então essas são as principais diferenças quando a gente fala de clube de investimento para clube de ações, tá? Essas são as diferenças que você tem que levar aí para sua prova. E por hoje é isso. Esses são os assuntos que você tem que saber quando a gente fala de clube de investimento. E eu já te vejo na próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.